Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem e Mártir, e todos aqueles que porventura possam estar nos acompanhando. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais este encontro da nossa Escola da Fé. Hoje é terça-feira, feriado nacional, mas estamos juntos virtualmente para nos aprofundarmos mais um pouco com relação à fé que recebemos dos apóstolos. Para isso, como de costume, utilizaremos o compêndio do Catecismo da Igreja Católica e também o próprio Catecismo, assim como a Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Iniciemos então esse nosso encontro de aprofundamento sobre a doutrina da nossa fé, invocando o Espírito Santo de Deus, a fim de que ilumine a nossa razão, também o nosso coração, a fim de que tudo aquilo que nós fizermos seja agradável a Deus e possamos estar sempre em comunhão com o desígnio de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Iniciemos assim, invocando o Espírito Santo para conduzir este encontro. Rezemos a fim de entregarmos a Deus esse nosso momento de partilha da palavra, de aprofundamento da doutrina da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Luzia Virgem e Mártir, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. Vamos então pegar em mãos o compêndio do Catecismo da Igreja Católica e continuarmos de onde paramos com relação à última terça-feira. Na última terça-feira nós estudamos a questão 117. A questão perguntava sobre quem era o responsável ou os responsáveis pela morte de Jesus. E nós vimos que o povo judeu, nem mesmo o povo judeu da época de Jesus, os seus contemporâneos, nem mesmo os judeus dos tempos futuros, inclusive os de hoje, não podem ser condenados pela morte de Jesus. Vimos o quão danoso isso se tornou para o povo judeu, condenar aquele povo como se fosse um povo amaldiçoado, porque matou o Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo e eles o mataram. Então é um povo amaldiçoado, esquecido por Deus, que deve sofrer mesmo. E muitos sofreram por conta disso. Nós vimos que o povo judeu não pode ser responsabilizado por isso. Parte do povo judeu acolheu o Messias, outra parte o rejeitou. E o grande responsável, diz a nossa igreja, pela morte de Jesus somos nós mesmos, quando pecamos, pois Cristo se entregou a Deus Pai por nós, pelos nossos pecados. É a questão do dia de hoje, que envolve situações importantes, algumas até
polêmicas, não é? Vamos então à questão. Ela está ligada mais uma vez à morte de Cristo. Nós que estamos celebrando o mistério pascal de Jesus, estamos no tempo da Páscoa. Questão muito pertinente, lembrando que esse mistério é central na nossa fé e nós celebramos o ano inteiro, em cada missa, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então vamos agora à questão número 118 do compêndio. Vou fazer a leitura da pergunta e logo em seguida a resposta. Por que a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus? Então o catecismo afirma que a morte de Cristo faz parte do projeto de Deus. Por quê? Vamos ver a resposta. Para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado, Deus tomou a iniciativa amorosa de enviar seu Filho para que se entregasse à morte pelos pecadores. Então encontramos a afirmação de que Deus enviou o seu Filho ao mundo a fim de que se entregasse à morte pelos pecadores. Daqui a pouco nós vamos ver que nós não podemos interpretar isso de modo reducionista, tá? Continuando a leitura, depois nós vamos desenvolver o tema. Anunciada no Antigo Testamento, que a morte de Jesus foi anunciada no Antigo Testamento, em particular como sacrifício do servo sofredor, do profeta Isaías, que a gente vai ler daqui a pouquinho, em especial nos cânticos do servo do Senhor, que ficou conhecido como servo sofredor. São 4 cânticos que nós escutamos, os 4, durante a Semana Santa. Estão no livro do profeta Isaías, mais especificamente naquilo que os biblistas chamam de segundo Isaías. A morte de Jesus, continuando a leitura, aconteceu segundo as Escrituras. Nós encontramos muito essa expressão no Novo Testamento. Aconteceu segundo as Escrituras. Mas eu gostaria de, desde já, adiantar aquilo que nós vamos ler agora no Catecismo, certo? O Catecismo vai se aprofundar na questão que o compêndio apresenta de modo bem sintético, bem resumido, que Jesus não veio ao mundo só para morrer na cruz. Às vezes nós temos essa compreensão. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz e ponto, só para isso. É bem verdade que a morte de Jesus é a grande expressão do amor de Deus pela humanidade, mas não é o único ato. Deus não enviou seu Filho ao mundo só para morrer na cruz, mas para nos ensinar a viver. Jesus apresentou uma sabedoria divina, um comportamento a ser seguido. Ele se mostrou como mestre. Então, quem o segue se torna discípulo. Então, dizer que Jesus veio ao mundo só para morrer à cruz é um reducionismo, é diminuir a existência de Jesus e diminuir o mistério da encarnação, que é o segundo mistério mais importante da nossa fé, que nós celebramos no Natal. Deus, em Jesus, se fez homem, assumiu a natureza humana por completo, exceto o pecado, lembrando que o pecado não faz parte da natureza humana. Deus criou o homem sem pecado. Às vezes nós achamos que o pecado é algo inato a nós, não é? Algo inerente, faz parte da nossa natureza. Não. Deus nos fez sem pecado. O projeto original de Deus é que o homem viva sem o pecado. Então, de fato, Jesus morreu pelos pecadores na cruz. E
Deus, na sua onisciência, sabia de tudo o que iria acontecer, mas isso não significa que o próprio Jesus não tinha liberdade de escolha e que as pessoas que entregaram Jesus, que o condenaram, que o crucificaram, também eram fantoches, que estavam sem a sua capacidade de escolha ativada para poderem matarem ou não Jesus. Eles poderiam não escolher isso. Então está no desígnio de Deus que Jesus morresse na cruz, sim, mas nós não podemos entender isso como algo pura e simplesmente predeterminado, extinguindo a liberdade do próprio Jesus Cristo e de todas as pessoas que estavam envolvidas no processo de Jesus, tá certo? Seria um grande reducionismo, repito mais uma vez, dizer que Jesus veio ao mundo só para morrer na cruz. Vocês acham que nós nascemos para morrer pura e simplesmente? É bem verdade que nós vamos morrer, é a grande certeza que temos. Mas nascemos só para morrer? Tem um filósofo, Heidegger, filósofo alemão da modernidade, que falava do Dasein, né? O homem é um ser para a morte, mas para nós a morte não é projeto de Deus original. A morte entrou no mundo em decorrência do pecado e a gente não vive para a morte, pura e simplesmente. Tem tanta coisa boa para fazer, Jesus fez muita coisa boa antes de morrer na cruz, tá certo? Então, a nossa grande questão de hoje é essa. A morte de Jesus estava no desígnio de Deus, no projeto de Deus para resgatar a humanidade do pecado? Sim, porém, isto não exclui a liberdade humana, a capacidade humana de escolher. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, sabe o que vai acontecer? Sabe. Porém, isso não significa que Ele está nos manipulando a fazer pura e simplesmente o que Ele quer. É uma das coisas mais caras que Deus nos deu, a capacidade de escolha, e Deus não nos tira isso. Se a gente escolhe o mal, Deus permite que a gente faça a escolha pelo mal, senão de fato nós seríamos fantoches, bonecos de ventríloco, né? Mas não somos, Jesus não foi, e as pessoas envolvidas no processo de Jesus também não. Então essa é a questão, a número 118 está apresentada, e agora nós vamos ao catecismo, mais especificamente ao parágrafo 599, e desenvolver o tema da morte de Jesus dentro do desígnio do projeto salvífico de Deus. Vamos então ao catecismo, fazer a leitura e assim explicitar o que o compêndio acabou de nos afirmar. Vou fazer a leitura, começando pelo título. Diz assim: a morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. Então, dentro do projeto de Deus de salvar a humanidade, a morte de Cristo estava dentro desse projeto. Depois há um subtítulo que diz o seguinte: Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. Isso significa que Deus Pai, ao enviar Jesus ao mundo, não fez com que Jesus, vai lá, vai vendo o que dá. Deus sabia muito bem o que poderia acontecer. Repito, Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente. Então não foi assim, fruto do acaso, né? Vai lá, filho, vai vendo o que dá. Não foi bem assim. Deus sabia muito bem o que poderia acontecer ao seu filho Jesus. Vamos à leitura então do parágrafo 599, que diz o seguinte: a morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso num conjunto infeliz de circunstâncias. Olha, já a primeira afirmação muito contundente, né?
A morte violenta de Jesus na cruz não foi resultado do acaso, ou seja, do tanto fez, tanto faz, poderia ter sido assim, poderia ter sido de outro modo. Não foi fruto do acaso a morte violenta de Jesus. Ela faz parte, diz o catecismo, do mistério, do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Nós estamos no tempo pascal e sempre a primeira leitura da missa de cada dia é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. E nós encontramos ali Pedro fazendo vários discursos, inclusive no dia de Pentecostes, que é esse que nós vamos ler agora, apenas um trechinho dele, melhor dizendo, tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro faz vários discursos chamados de discursos querigmáticos. O que significa isso? São discursos fundamentais sobre a fé. Então, anunciar o querigma é anunciar a base da fé, o fundamento da fé. Qual é? A nossa fé está baseada, de fato, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, nós encontramos Pedro várias vezes dizendo ali: vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E cada um de vocês se arrependa dos seus pecados, receba o batismo e receberão a remissão dos pecados, encontrarão a salvação. Então vamos ao trechinho desse discurso de Pedro falando sobre a morte de Jesus dentro do desígnio salvífico de Deus. Diz assim: ele, Jesus, foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Ou seja, presciência, pré-ciência. Deus sabia antes. Deus sabia o que iria acontecer. Isso não significa que ele estava retirando a liberdade de todos os personagens, inclusive de Jesus Cristo. Não. As pessoas foram livres para fazerem a sua escolha, inclusive a escolha para o mal, como nós somos livres para escolhermos o bem ou o mal. Deus nos pede: escolhe o bem e serás feliz. Mas é possível escolher o mal. Isso nos faz pensar que Deus se utiliza de todas as coisas. Deus realmente é soberano. Mesmo seu filho sofrendo uma morte tão violenta, ele fez com que o projeto de salvação da humanidade acontecesse. Em meio a muitos males, em meio a toda aquela violência, Deus se mostrou soberano e acima de todas as coisas, sem suprimir a condição humana, Deus salva o ser humano. Continua o catecismo: esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Então, o próprio catecismo aqui já nos diz: não é que Deus escreveu um roteiro e todos os personagens, quem são aqui? Aqueles que entregaram Jesus, não é? Vamos pensar aqui em Judas, aqueles que entregaram Jesus por inveja, o acusaram de blasfêmia, aqueles que se levantaram como falsas testemunhas, fazendo falsas acusações contra Jesus diante do Sinédrio. Estas pessoas não estavam, até mesmo os executores da morte de Jesus, aqueles que o pregaram na cruz, aqueles que o chicotearam, flagelaram Jesus, não estavam executando um roteiro escrito de antemão por Deus. Porque por vezes nós podemos encontrar a afirmação na Escritura: morreu segundo a Escritura, morreu para cumprir a Escritura. Então dava a impressão de que tudo aquilo que aconteceu a Jesus estava tudo muito previsto e todas as pessoas estavam como que manipuladas para realizar tudo aquilo, suprimindo assim as liberdades e acontecendo tudo o que aconteceu para a nossa salvação. Não.
Deus nunca suprime a nossa liberdade. É o pecado quem suprime a nossa liberdade. Mas Deus nunca faz isso, nunca trata o ser humano como fantoche. Nós encontramos aqui a palavra mistério, do projeto de Deus. O mistério é algo da qual nós não conhecemos por inteiro, mas conhecemos em partes. E somos sempre convidados a adentrar no mistério. Então, há algo da morte de Jesus, da qual podemos conhecer dentro do projeto salvífico de Deus, mas há algo da qual ainda não sabemos e podemos mergulhar cada vez mais nesse mistério. Então essa é uma questão muito importante. Jesus morreu para cumprir as Escrituras? Sim, mas isso não extinguiu a liberdade das pessoas envolvidas em tudo aquilo. Deus não estava manipulando as pessoas como fantoches. Continua o catecismo agora no parágrafo 600. Diz assim: para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Então Deus é eterno, não tem começo e nem fim. Ele está fora do tempo. Isso não significa que o tempo é manipulado por Deus. Ele é Senhor da história? É, Senhor da história. Ele inicia a história e vai consumar a história? Sim, mas isso não significa que as liberdades estão suprimidas e que Deus manipula o mundo. Não é assim. Tanto que o homem pecou, fez a escolha pelo pecado e Deus permitiu que o homem fizesse tal escolha. Ele estabelece, portanto, o seu projeto eterno de predestinação. Essa palavra é importante, predestinação. Está até entre aspas aqui. Então Deus estabelece, portanto, o seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Então, qual é o projeto eterno de predestinação que Deus tem para cada um de nós? Qual é a nossa predestinação? A salvação. Diz a carta a Timóteo, não me lembro se é a primeira ou é a segunda, mas lá nós encontramos a seguinte afirmação, que volta e meia aparece nas nossas liturgias: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual é a predestinação de Deus para nós? Que nós nos salvemos, que sejamos felizes em Deus. Então, ninguém está predestinado ao inferno. Ninguém está predestinado à condenação. Judas nasceu para ser condenado? Não. Judas não nasceu para ser condenado. Nenhum de nós nasce para a perdição. Deus nos criou para o bem, para a salvação, para estar com Ele. Então esta é a predestinação. Predestinação. Temos que entender bem essa palavra porque no século XVI alguns reformistas, mais especificamente os calvinistas, desenvolveram uma doutrina da predestinação na esteira de Lutero, dizendo mais ou menos em linhas bem gerais, de que alguns estariam predestinados à salvação e outros predestinados à condenação. Mas para nós não funciona assim. Ninguém nasce para ser condenado. Ninguém. Todas as pessoas são fruto da predestinação de Deus à salvação e à bem-aventurança. Seria pensar num Deus assim um pouco sarcástico, não é? Se Ele é o autor da vida, se a nossa vida vem de Deus e volta para Deus, pensar que Deus nos criou para a perdição seria uma coisa muito ruim, não é? Estamos predestinados a morrer e à condenação? Não. Deus sabe todas as coisas? Sabe o que vamos escolher? Sim, mas não interfere, suprimindo a nossa responsabilidade, inclusive, diante das nossas escolhas.
Então, qual é a nossa predestinação? A salvação, não a condenação. Interessante aqui, vou entrar numa questão da qual vocês vão entender muito bem. Um escritor alemão chamado Max Weber, não me lembro agora o título do livro, mas nós estudamos um pouco esse livro durante o tempo de seminário, mais especificamente na faculdade de filosofia. Ele estudava a moral protestante. Se para os calvinistas algumas pessoas estavam predestinadas à salvação e outras não, como é que o crente ia saber, como é que a pessoa que tinha fé em Jesus Cristo ia saber se ela era predestinada à salvação ou não? Será que eu sou predestinado à salvação? Então, eles interpretavam da seguinte forma: bom, para saber se você está predestinado à salvação, olhe para a sua vida. Você é um abençoado? Ou seja, você tem bens materiais? Você tem muitos filhos? Você tem terras, campos? Tu tem dinheiro? Tem. Ah, então a bênção de Deus está sobre você. Ah, eu sou pobre, sou até miserável, pior ainda. Ah, então a bênção de Deus não está sobre você. Então você não é predestinado. Então ele percebeu que a ética protestante casou muito bem com o capitalismo. Então, para mostrar ou para se convencer de que eles eram salvos e predestinados à salvação, eles trabalhavam muito para ter bens e dizer, bom, a bênção de Deus está sobre mim. Nós encontramos assim resquícios dessa doutrina muitas vezes em algumas igrejas evangélicas que apregoam e muito a teologia da prosperidade, ou seja, se você está prosperando financeiramente é porque Deus está com você. Se você é pobre, Deus não está com você não. Compreendem? Então essa palavra predestinação precisa ser muito bem entendida, senão nós criamos muita confusão. Tudo bem? Espero que sim. Qualquer coisa vocês perguntem aí, tá certo? Na medida do possível, eu vou tentar responder. Continuando. De fato, contra teu servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel. Se não me engano, é o salmo desses dias. Nós rezamos esse salmo no salmo responsoral, um salmo de resposta à primeira leitura de ontem ou de hoje, se eu não me engano. Para executar tudo o que em teu poder e sabedoria havias predestinado. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira a fim de realizar seu projeto de salvação. Então, em meio a toda aquela maldade contra Jesus, nós encontramos Deus realizando o seu plano, correto? Deus não suprimiu a capacidade de escolha de Pilatos, de Herodes, de Judas, de todas as pessoas que disseram crucifica-o. Em meio a tudo aquilo, Deus foi realizando o seu projeto. Olha, isso é muito consolador para nós. Nós vivemos muitas adversidades, estamos vivendo uma grande adversidade. Vocês acham que Deus está parado? Que o projeto de Deus parou? Deus não está realizando a sua vontade, o seu desígnio salvífico por conta da pandemia do coronavírus, por conta desse mal que não vem de Deus, mas que certamente tem a permissão de Deus? Vocês acham que parou o projeto de Deus? Claro que não. Deus está agindo em meio a tudo isso, sem suprimir as nossas liberdades. E mesmo diante das nossas más escolhas, Deus realiza seu projeto. Isso é muito consolador para todos nós. Então, diz aqui o texto, aqueles homens estavam numa cegueira
não é? Jesus até dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Pedro depois, em uma de suas pregações querigmáticas, diz: eu sei que vocês fizeram isso, se dirigindo ao povo judeu, por ignorância, né? Por não conhecerem, por não saberem de fato o que vocês estavam fazendo. Mas Deus realizava o seu projeto salvífico em meio a tudo aquilo. Então isso aqui reforça a soberania de Deus. Deus é soberano mesmo. Deus está acima de todas as coisas, não é? Mas essa sua onisciência, esse conhecimento que Deus tem de antemão de todas as coisas, repito, não suprime a liberdade humana. Ninguém está predestinado à condenação. Então Jesus não veio ao mundo apenas para morrer na cruz. Essa afirmação é fundamental para nós, tá? Eu vou até tocar num ponto polêmico aqui. Tem uma canção que é muito bonita e nós cantamos muito, muito mesmo, não é? Eu não vou cantar aqui porque fica ruim, né? Eu vou só dizer, vocês vão reconhecer bem, não é? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados. Dá a impressão de que Deus enviou Jesus apenas para morrer na cruz no meu lugar. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro... Música muito bonita, não é? Inclusive alguns evangélicos cantam, mudam um pouquinho, né, alguma coisa. Eu acho que essa música é até de origem evangélica. Mas se a gente não entende bem, dá a impressão que Jesus veio ao mundo só para morrer na cruz. Como que desvalorizando a vida que nós estamos vivendo agora, entendeu? Então, a gente está aqui esperando a morte para ir para o céu, definitivamente. Porque essa vida aqui não vale muito. Essa concepção existiu em determinados períodos históricos da nossa igreja, mais ou menos lá no período medieval. A grande preocupação das pessoas é: o que vai acontecer comigo depois da morte? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou ser condenado? Então a vida atual era um tanto desvalorizada. Mas Jesus veio a esse mundo, viveu em família, trabalhou, teve um ofício, foi carpinteiro. Depois começou o seu ministério público e não foi direto para a cruz. Teve toda uma convivência com seus discípulos, encontrou muitas pessoas, reconciliou muitas pessoas. Então a vida de Jesus, toda ela é salvífica, não só a cruz. A cruz é o ponto alto, é o ápice, é o ato que expressa o grande amor de Deus pela humanidade, mas não é o único ato. Durante toda a sua vida, Jesus realizou atos salvíficos, tá certo? Isso é muito importante para nós. Jesus não veio ao mundo só para morrer na cruz. É reducionismo, é diminuir muito a existência de Jesus e reduzir a nossa existência também, tá certo? De fato, estava no desígnio de Deus que morresse na cruz? Sim, nós vamos ver aqui. No quarto cântico do servo sofredor de Isaías 53, e que ele expiou os nossos pecados pela sua morte na cruz. Mas aqueles homens não eram fantoches, nem o próprio Jesus Cristo. Eu vou até escandalizar vocês, Jesus poderia ter escolhido outras coisas, não é? O que vocês acham? Você acha que Jesus não poderia, não é? Escolher outra coisa? Poderia. Mas ele se mostrou obediente a Deus. É o servo fiel, justo, sem mancha nenhuma, porque escolheu também isto. Senão a gente nega, repito, o mistério da encarnação. O fato de Jesus ter se humanizado, ter se tornado um de nós. Vamos então ao parágrafo 601 do Catecismo, que tem um subtítulo que diz o seguinte: morreu por nossos pecados
segundo as Escrituras. Vamos à leitura. Este projeto divino de salvação, mediante a morte do servo ou justo, havia sido anunciado antecipadamente na Escritura como um mistério de redenção universal, ou seja, a palavra redenção significa resgate. E redenção universal é redenção para todos. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a todos. Isto é, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. Então, o próprio Catecismo já explicou. A palavra redenção significa resgate. Resgate do quê? Da condição de pecado que nós entramos. São Paulo, em sua confissão de fé, que diz ter recebido secundum scripturas, expressão latina, né? Segundo as Escrituras, professa que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Que Escrituras? O Antigo Testamento. Mais especificamente, profeta Isaías, os 4 cânticos do servo sofredor. O mais importante, talvez, o 4º cântico, que nós ouvimos na primeira leitura da Sexta-feira Santa. Então, a morte redentora de Jesus cumpre, em particular, a profecia do servo sofredor. Então, Deus sabia o que iria acontecer? Sabia. A Escritura já pré-anunciava? Pré-anunciava, sim. Mas sem suprimir as liberdades. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, ele deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús. Vocês devem se recordar, Lucas capítulo 24, ouvimos esses dias dentro da 8ª da Páscoa. Aqueles 2 discípulos que deixam Jerusalém, estavam tristes, aborrecidos e diziam que esperavam a redenção de Israel, mas aquele da qual eles esperavam que iam fazer isso, já havia 3 dias que estava morto. Jesus começa a caminhar com eles e vai dizendo, vai explicando as Escrituras para mostrar a eles que aquilo estava dentro do projeto de Deus. Porque para um judeu, a morte na cruz era uma maldição. Então tem um texto da Sagrada Escritura, no Pentateuco, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, que eu não me lembro bem. Depois São Paulo cita em uma de suas cartas, dizendo que todo aquele que era suspenso no madeiro era considerado um maldito. Então Jesus se fez maldição para quebrar a maldição da morte do pecado com relação a nós. E Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús e começa a explicar tudo isso. E depois eles percebem, nosso coração não ardia enquanto ele nos revelava as Escrituras. Aqui a gente entra na teologia da revelação. Jesus é o mediador e a plenitude da revelação divina. Então Deus começou sua revelação assim, lá com Abraão, o primeiro homem chamado. E essa revelação foi crescendo progressivamente, até a sua plenitude em Jesus Cristo, que é o ponto ápice da revelação de Deus, do Deus que se mostra, do Deus escondido, que mostra quem Ele é. Então, Jesus começa a explicar o sentido das Escrituras aplicadas à sua morte. Deus sabia de tudo, era onisciente, certo? Então, Jesus morreu segundo as Escrituras? Sim. Vamos pegar aqui, aí você que tem a Bíblia em mãos, pegue a sua Bíblia e marque esses textos que nós agora vamos pegar. São os 4 cânticos do servo do Senhor, ou do servo sofredor, que estão no livro do profeta Isaías. Então abra aí a sua Bíblia no profeta Isaías. Lembrando que o profeta Isaías tem 3 grandes partes, tá? Então os biblistas chamam o primeiro Isaías, o segundo e o terceiro. Então é um livro grande, se eu não me engano tem 66 capítulos. Um livro bem grande. Então ele foi redigido em
3 momentos. O profeta Isaías é um personagem histórico, existiu de fato. O primeiro Isaías mostra a atividade desse profeta. O segundo Isaías, que é o trecho onde nós encontramos os 4 cânticos do servo sofredor, é um texto situado dentro do contexto do exílio da Babilônia. Vocês devem se recordar desse fato importante na história de Israel. O povo de Deus, Jeremias anuncia isso. O povo está sendo infiel, então Nabucodonosor vai invadir Israel, vai destruir o templo, vai levar o povo cativo para a Babilônia. E é o que acontece de fato. Então, segundo Isaías, esses cânticos surgem dentro desse contexto do exílio da Babilônia. O povo de Deus perde a posse da terra, perde o templo e parte de Israel é deportado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Era o modo de enfraquecer aquela nação. Em especial, eles deportaram, vamos dizer assim, a nata de Israel, os pensadores, os intelectuais, as pessoas, as lideranças, para enfraquecer o povo. Era a forma de dominação, e esses textos surgem nesse contexto. Então, quais são os 4 cânticos do servo sofredor, ou do servo do Senhor? O primeiro deles está em Isaías 42, capítulo 42, de 1 a 9. Isaías 42, versículos de 1 a 9. Vou ler apenas o primeiro versículo. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito e ele trará o direito às nações. Nós ouvimos esse texto dentro da Semana Santa. Repito, os 4 cânticos do servo do Senhor são lidos justamente na Semana Santa. Por que na Semana Santa, não é? Porque é justamente na Semana Santa que nós vivenciamos esta entrega de Jesus, que vai sofrer e sofrer muito por conta da sua fidelidade a Deus. Então a igreja nos coloca ali diante dos 4 cânticos do servo para mostrar que Deus, em sua soberania, estava acompanhando tudo aquilo que aconteceria a Jesus Cristo. Então, vamos ao segundo cântico do servo do Senhor. Está em Isaías 49. A gente vira algumas páginas e encontra o segundo cântico. Isaías 49, versículos de 1 a 7. Vou ler aqui o primeiro versículo. Ilhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno o Senhor me chamou. Desde o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome. Então, está aqui o servo falando da sua eleição, da sua escolha, da sua predestinação ao que é bom. Nossa predestinação é sempre a salvação e nunca a condenação. Então, o terceiro cântico está em Isaías 50, versículo 4 e seguintes. Vocês devem se lembrar, vou ler aqui. O Senhor Deus me deu língua de discípulo. Na tradução que a gente encontra na liturgia está lá, língua adestrada, não é? Mesma coisa, língua de o discípulo é aquele que segue o ensinamento do mestre. Quem está adestrado, digamos, está ali bem treinado, digamos assim, como um discípulo, para que soubesse trazer ao cansaço uma palavra de conforto, uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta e desperta o meu ouvido para que eu ouça como um discípulo. Esse é o terceiro cântico, ou pelo menos o primeiro versículo do terceiro. E o mais importante, talvez o mais contundente, no que diz respeito à morte de Jesus, é o quarto cântico, que começa no versículo 13 do capítulo 52.
Eu vou ler inteiro, tá bom? Porque é muito rico. Diz assim, ó: eis que meu servo prosperará. Então, ó, é anunciado os muitos sofrimentos do servo. Ele sofre muito, mas Deus anuncia que ele vai vencer. Lá logo no primeiro cântico já se anuncia que ele vai sair vitorioso. É o que aconteceu com Jesus. Sofreu muito, mas saiu vitorioso. Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana e sua aparência não era mais a de homem. Então Jesus foi tão flagelado, Jesus realmente foi tão desfigurado que diz o texto que não tinha nem aparência humana. Daqui a pouco o texto vai dizer que era um homem da qual a gente tapava o rosto, passava, virava a cara, de tão desfigurado que ele estava. Assim, agora nações numerosas ficarão estupefadas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Aí ele começa aqui o versículo 1 do capítulo 53 dizendo o seguinte, ó, uma pergunta retórica. Quem creu naquele que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor? Então, para o judeu, é um escândalo que Jesus morresse na cruz. E já se começa. Quem acreditou nisso? Quem acreditou na nossa pregação? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Então, durante a sua paixão, Jesus não tinha beleza para nos atrair, não. É Deus ali, não é? Deus ali. Mas desfigurado. Era homem ali, mas não tinha nem a aparência humana mais. Então não podemos ir apenas pelas aparências, né? Diz Dostoiévski que a beleza salvará o mundo. Nós católicos nos utilizamos muito das artes, daquilo que é belo. Nossas igrejas normalmente são muito bem ornamentadas, são muito bonitas. Mas Jesus passou por um momento em que não tinha beleza para nos atrair. Foi durante a sua paixão. E o outro era um galileu também, né? Não tinha glamour nenhum em ser galileu. Até alguns judeus diziam, estuda e verás que da Galiléia não vem profeta nenhum. E é Natanael que diz, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré da Galiléia. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. Isso não aconteceu só na hora da cruz. Então diz o texto que ele era familiarizado com o sofrimento. E às vezes a gente reclama tanto do sofrimento na nossa vida, mas o sofrimento não vem de Deus, mas ele vai nos moldando, vai fazendo a gente ficar mais resistente. Quem nunca sofre nada, por exemplo, um filho que é super protegido pelos pais e não passa por dificuldades, quando a vida exigir que ele tenha resistência ou saiba lidar com resiliência diante da dor, ele não vai saber, ele vai sucumbir. Então, aqui na nossa paróquia nós temos muitos nordestinos, né? O povo nordestino, em geral, é um povo muito guerreiro, né? Um povo muito corajoso, porque se habituou com o sofrimento, não é? Então não é qualquer coisinha que derruba um nordestino, não é? Estou mencionando os nordestinos, mas
tantas outras pessoas que sofrem e sofrem muito e foram como que treinados, né, na escola do sofrimento para suportar tantos outros que porventura possam vir. Assim o sofrimento se torna redentor, é o que aconteceu com o sofrimento de Jesus, se tornou um sofrimento redentor, não é? É forte isso, né? O homem da qual todos escondem o rosto, não é? Na transfiguração nós encontramos Jesus com o rosto reluzente, não é? Transfigurado. Na cruz, o rosto dele está desfigurado. Desfigurado. E quantas vezes nós ficamos desfigurados, não é? Fazemos experiências que nos desumanizam. Ver uma pessoa acamada, eu tive essa experiência com a minha avó, que faleceu esses poucos dias. Tive a graça de dar unção aos enfermos na noite anterior à sua morte. Vocês sabem que está muito difícil entrar nos hospitais. E eu cheguei lá e só vim visitar Gaetana Giamarque Sertório. E a moça da recepção do hospital disse: não está entrando ninguém, não tem visita religiosa. Eu disse: mas ela é minha avó, será que eu não posso entrar? Aí ligou lá para umas 2 pessoas e permitiram. Falei: graças a Deus, eu entrei e ungi minha avó. Mas como minha avó estava sofrendo, estava amarela, não é? Estava com câncer no pâncreas e gemendo de dor. Então, ver o ser humano desfigurado é uma coisa muito forte, né? Impactante para nós. Jesus assumiu a nossa humanidade e também se encontrou dessa forma. Então a paixão de Cristo continua em todo aquele que sofre. Então a encarnação não foi uma aparência. Jesus assumiu a vida humana de fato. Então a dor de Jesus tem tudo a ver com a nossa dor. Então a gente nunca está sofrendo, nunca está sozinho na dor, nunca está sozinho, nunca, nunca. Tudo que nós experimentamos, Jesus experimentou. Nunca estamos sozinhos, nunca. Versículo 4. E no entanto eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. É o que aconteceu durante a crucificação de Jesus. Pô, salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo? Desce daí para a gente acreditar em ti. O quanto Jesus não foi zombado, né? Cuspiram na cara dele. Bom, se esse homem está sofrendo essa morte, porque certamente ele é um homem mau. Deus não está com ele, porque se Deus estivesse com ele, não ia permitir isso acontecer, não. Morrer desse jeito aí, morte vergonhosa, que isso, Deus não ia permitir isso, não. E quantas vezes nós passamos por sofrimentos extremamente dolorosos, vergonhosos. Às vezes algumas pessoas morrem de morte muito violenta e às vezes a gente vai lá e diz: ah, esse aí foi abandonado por Deus. Não é bem assim. Disseram isso para Jesus, como está dizendo aqui o profeta Isaías. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Então Jesus tomava sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões. É a expiação. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Texto este que o Novo Testamento cita, muitas vezes é São Mateus citando, quando Jesus cura alguém, o Evangelho de Mateus diz, mencionando, olha, por suas chagas nós somos curados. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o nosso pecado recaiu sobre Jesus, de fato. Foi maltratado, mas livremente, ó. Então, entra naquilo que a gente estava dizendo. Então, estava previsto que Jesus ia sofrer tudo o que sofreu.
Morreu segundo as Escrituras, expressão que aparece muito no Novo Testamento. Então, Jesus simplesmente foi passivo diante da sua morte. Não teve escolha. Olha o que o texto aqui diz, Isaías 53 diz, foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, livremente. Ele não foi obrigado. Assim como a gente não é obrigado a fazer a vontade de Deus. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do meu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. Aqui é uma menção à crucificação de Jesus ao lado de 2 ladrões. Seu túmulo está com os ricos. Ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, não é? Que era um homem respeitado. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. O justo pelos injustos, não é? Mas o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. E de fato Jesus se ofereceu, se sacrificando, expiando, tirando o pecado do mundo. Por isso João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a gente recita isso em toda a missa, quando o padre apresenta a hóstia consagrada. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Continuando no versículo 11, após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Já uma menção aqui à sua ressurreição. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Então, o que nos traz paz e alívio pesou sobre Jesus. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte, e foi contado entre os criminosos. Aqui sim está fazendo menção a Jesus entre 2 ladrões. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Jesus fazendo aqui o seu papel de mediador entre Deus e os homens, seu papel de intercessor diante de Deus Pai para com a humanidade. Lembrando que Jesus salva aquele que ficou conhecido como bom ladrão, mas ladrão é sempre ladrão. Então Jesus salvou um ladrão que disse, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, pessoal, nós ouvimos aqui os 4 cânticos do servo, em especial o 4º cântico, que nós ouvimos na sexta-feira da Paixão. É a primeira leitura. Esse texto é fundamental para nós. Seria muito bom que todos nós tivéssemos na nossa Bíblia marcado, e muito bem marcado esse texto, pois ele é fundamental para nós. Os 4 cânticos do servo, mas o 4º talvez o mais importante mesmo. Então, estava no desígnio de Deus a morte de Cristo violentamente? Estava, mas não como uma coisa pura e simplesmente pré-determinada, da qual Jesus não tinha direito à escolha e as pessoas envolvidas também não. Não é assim que ocorre, tá certo? Então, voltando ao catecismo, vamos ao parágrafo 602, que tem o subtítulo que diz o seguinte: aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. É São Paulo quem diz isso. Vamos ver o que o catecismo diz. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nossa causa.
Por isso, São Pedro pôde formular assim a fé apostólica, ou seja, a fé dos apóstolos, no projeto divino de salvação. Abre aspas. Fostes resgatados da vida fútil que herdastes de vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeitos e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todas as coisas, em sua presciência. Já sabia de todas as coisas. Mas isso não significa que a liberdade humana estava suprimida. Não. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Sancionado é uma sanção, né? É a pena. O salário do pecado é a morte, diz São Paulo. Ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, aqui é a citação de Filipenses capítulo 2, que também nós ouvimos na sexta-feira da Paixão, na celebração das 15, é a segunda leitura, é o chamado hino cristológico, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado. Então Jesus assume a natureza humana decaída. Repito, o pecado faz parte da natureza humana? Não faz. Deus criou o homem bom. Mas estamos vivendo uma situação de natureza decaída, de uma humanidade ferida pelo pecado. E Jesus assume essa natureza, tanto que assume a condição da morte, que é consequência do pecado humano. Ele não cometeu pecado, mas por nossa causa fez-se pecado. Por nós. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então Jesus levou muito a sério a encarnação. Ele se tornou um de nós de fato mesmo. Se humanizou, assumiu a condição humana de fato em tudo, exceto o pecado. Isso não quer dizer que ele ficou assim alheio à nossa condição pecadora, mas se aproximou dos pecadores, fazia refeição com os pecadores. Ao morrer, estava ao lado de 2 pecadores. Jesus não conheceu a reprovação, como se ele mesmo tivesse pecado. Mas, no amor redentor que sempre o unia ao Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de poder dizer em nosso nome na cruz, rezando o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? E volta e meia nós questionamos a Deus também, acho que eu fui abandonado, porque está acontecendo tanta coisa ruim. Então Jesus reza o Salmo 22 no alto da cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Esse que faz esse questionamento a Deus, Pai, e que de fato sentiu-se abandonado, é o mesmo que depois vai dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo-o tornado solidário de nós, pecadores, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, a fim de que fôssemos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Então, gente, acho que deu para compreender razoavelmente, não é? As profecias do Antigo Testamento, em especial o profeta Isaías, mencionava já a morte de Cristo, morte dolorosa, morte violenta. Tem até um salmo que diz, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Uma menção, o Novo Testamento faz menção a esse salmo para explicar a morte de Jesus. Então, sabia-se o que iria acontecer, sim, mas sem extinguir a capacidade de escolha das pessoas, a capacidade de escolha de Jesus.
Senão a gente cai naquele erro. Jesus veio ao mundo só para morrer na cruz. Não veio ao mundo só para morrer na cruz, não. Vamos concluir? Estamos chegando, próximo do término dessa questão. No parágrafo 604, que diz o seguinte: Deus tem a iniciativa do amor redentor universal. O que é isso, né? Amor redentor universal. Um amor de resgate por todos. Quem tem a iniciativa? Deus. Aqui nós podemos lembrar, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, logo após a queda do homem, Deus diz à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o homem caiu e Deus já tinha um projeto de salvação, de resgate do homem. Os especialistas chamam esse trecho do livro do Gênesis, capítulo 3, de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, ou um germen do evangelho. Caiu o homem e Deus já preparou a sua salvação. Ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente que antecede a qualquer mérito nosso. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Isso é citação da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. E agora a carta aos Romanos, capítulo 5. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Isso nos faz pensar que nada daquilo que a gente faz conquista a salvação para nós. Deus nos ofertou gratuitamente a salvação. Deus nos amou por primeiro, diz São João. É um dos seus temas preferidos, não é? O amor de Deus nos precede. E São Paulo diz: Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Porque às vezes a gente faz a experiência de conversão, vem para a igreja e acaba pensando: realmente agora eu sou digno da salvação, né? Porque agora eu estou numa vida certinha, então vou ser salvo. Mas Cristo morreu por ti e por mim quando estávamos desgarrados, quando a humanidade estava perdida. Isso tira todo o nosso sentimento de vaidade, né? Eu sou salvo porque eu rezo muito, porque eu jejuo muito, porque eu deixei de fazer aquilo, deixei de fazer aquilo outro. E a gente esquece que a salvação é gratuita, dada por Deus, oferecida gratuitamente. É belo isso, não é? Então, quando você peca, pense nisso. Cristo morreu por ti nesse momento. Nessa hora de dor, né? Nossa, caí, pequei. Fracassei. Cristo morreu por ti nessa hora. Nesse momento. Aí a gente não se vangloria. Não se vangloria. Este amor, parágrafo 605, não exclui ninguém. Jesus lembrou-o na conclusão da parábola da ovelha perdida. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui nós vamos entrar numa questão um pouco polêmica, viu? Afirma ele: dar sua vida em resgate por muitos. É por muitos ou por todos? Nas palavras consecratórias, né? As palavras ditas por Jesus: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois, tomando o cálice, diz: isto é o meu sangue que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. É por muitos ou por todos? Porque a gente encontra na Bíblia. E o catecismo está mencionando aqui, Mateus capítulo 20, versículo 28. Dar a sua vida em resgate por muitos. Será que tem um número de escolhidos? Um número
de pessoas salvas, se é por muitos, não é? Não é por todos. Vamos ver o que o catecismo diz. Este último termo, por muitos, não é restritivo, ou seja, não tem uma restrição, é só por esse grupo aqui, esses muitos aqui. Aqueles ali estão de fora da salvação. Ele não morreu por aqueles não, só por esses daqui. Então não é restritivo o por muitos. Por quê? Ele explica. Opõe o conjunto da humanidade à única pessoa do Redentor que se entrega para salvá-la. A Igreja, no segmento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Então, quando a Bíblia diz que Jesus morreu para resgatar a muitos, não está limitando o número daqueles que se salvam. Ele morreu por todos. Mas de antemão pode-se pressupor que alguns talvez não façam a sua adesão à salvação. Certo? Mas Jesus morreu por todos. Por que eu disse que é polêmico? Porque no missal está lá, como eu mencionei. Por vós e por todos. Mas há uma discussão de que a tradução deveria ser por muitos, assim como está na Escritura. Certo? Então, o que é certo? Então, a tradução do missal aqui para o Brasil, ela tem demorado um pouquinho, né? A CNBB anunciou que vai sair esse ano. E muitos queriam, né? Não tem que tirar lá o por todos, é por muitos. Eu acho que vai ficar por muitos mesmo, viu? Porque de fato, o por muitos não exclui, não é restritivo. Não está dizendo que Jesus morreu por esses daqui, não por aqueles. Senão alguém pode entender errado isso. Na verdade ele morreu por todos, é o catecismo da igreja, a igreja nos dizendo, né? Que não tem homem, nem de ontem, de hoje, nem do futuro, pelo qual Cristo não tenha sofrido. Então seu sangue foi derramado por todos. Então quando a gente encontra na Bíblia que ele deu a sua vida para resgatar a muitos, devemos entender isso. No fundo é por todos. Não é um número restritivo, tá? Mas existe uma polêmica com relação à tradução do missal. Alguns mais conservadores dizem, não é, porque a expressão latina, porque os textos litúrgicos são escritos primeiro em latim, depois traduzidos para o vernáculo, para a língua do povo. No nosso caso, português. Se eu não me engano, no latim está lá, pro multi. Pro multi. Ou seja, pro em favor. Multi de muitos, né? Pro multi. Em favor de muitos. Mas a igreja no Brasil traduz por todos. E no fundo é isso, Jesus morreu por todos. Agora, se aparecer lá por muitos, entenda-se que é por todos. Tá? Pode-se pressupor que alguém vai rejeitar a oferta de Jesus de salvação para nós. Mas quem é que sabe isso? Não há um número limitado. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Correto? Bom, gente, estamos chegando ao término, tá? Vamos fazer uma pequena síntese daquilo que nós falamos hoje. Então a palavra de Deus e o catecismo nos dizem que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e que essa morte estava dentro do desígnio de Deus, do projeto de Deus. Mas isso não quer dizer que Jesus não tinha liberdade de escolha e que todas aquelas pessoas que participaram do processo de Jesus eram fantoches nas mãos de Deus. Não era isso. Tá? Então o projeto de Deus vai acontecendo mediante as escolhas humanas. E por vezes a gente escolhe errado. E mesmo assim Deus vai contornando e vai fazendo com que a sua vontade aconteça. Vários personagens bíblicos, podemos mencionar aqui Davi, que cometeu erros e Deus foi contornando a situação. Deus foi contornando.
E é assim que a gente faz também. Quantos erros, quantas escolhas erradas a gente faz, e Deus, para realizar o seu projeto em nossa vida pessoal, e esse projeto pessoal se realiza dentro de um projeto comunitário, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, da missa, que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu aquilo que tinha, colocavam tudo em comum. É a igreja modelo. Belíssima leitura, não é? Não podemos nunca esquecer disso. Colocar o que temos em comum. Claro que quem é pai e mãe tem que trabalhar para cuidar dos seus filhos, não é? Tem que dar o melhor para os seus filhos, mas não pensar somente nos seus filhos, não é? Quem pensa somente em si mesmo empobrece a sua existência. E isso não é comunismo, né? Quando alguém fala de partilha na igreja, sempre aparece um para falar, isso é comunismo, né? Não, isso é justiça, é dar a cada um conforme a sua necessidade. Então o texto de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, da missa, dizia, entre eles ninguém passava necessidade, porque eles partilhavam mesmo. Eles partilhavam. Bom, quero deixar aí um forte abraço a todos. De fato, Jesus morreu na cruz, dentro do desígnio de Deus, do desígnio salvífico de Deus. E na cruz ele expiou os nossos pecados, tomou sobre si as nossas dores, por suas chagas nós somos curados. O castigo que pesaria sobre nós, Jesus tomou sobre si. De fato, se tornou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que expiou os nossos males para nos dar a paz. Mas isso estava dentro do projeto de Deus, sem excluir a liberdade humana, porque nenhum de nós é fantoche, não, tá? Eu acho que vocês vão entender bem quando, por exemplo, o padre, né? Às vezes vocês veem um seminarista e diz, esse aí foi escolhido mesmo, né? Esse é escolhido. Então, se ele tem vocação, ele vai chegar lá. Ele tem que perseverar para chegar lá também. Ele tem que escolher, querer. Eu, para permanecer no sacerdócio e ser um bom padre, eu preciso escolher isso também. Não é porque tem vocação que a coisa acontece assim, né? Magicamente. Quem é casado foi chamado ao matrimônio, é vocação. Mas se você não cuida do seu matrimônio, as coisas vão acontecer assim, magicamente? Não. Tu tem que cuidar do teu matrimônio. Quem é pai, é mãe, para exercer bem a paternidade, a maternidade, que é uma vocação, tem que fazer boas escolhas, não é? Então, a predestinação que existe é para a nossa salvação. Mas Deus não exclui a nossa capacidade de escolha, não. Tá certo? Então Jesus sabia que ia morrer na cruz? Sabia. Mas essa consciência de que ele iria morrer foi crescendo pouco a pouco. Eu disse num outro encontro, né, que Jesus, quando era novinho, quando era pequenininho, ele não nasceu sabendo que ele era Deus e que ele ia fazer tudo o que fez. A consciência da sua identidade humana e divina e da sua missão foi crescendo conforme ele caminhava. Assim como a gente vai caminhando, a gente vai crescendo, amadurecendo, tomando consciência de quem nós somos e percebendo, não é? Então alguém dizendo, nasceu para ser padre, né? É vocação, mas não é assim, eu posso dizer não, eu poderia ter dito não. Assim como vocês se casaram, poderiam ter dito não. Correto? Então a coisa não é assim, Deus não está lá nos manipulando não, como fantoches, né? Deus está conduzindo a história, sim, mas de modo misterioso, né? Em meio às nossas escolhas, que às vezes são erradas também. Isso para dizer que Deus é soberano, né? Deus é soberano. Deus é soberano. Então, de um mal, de um grande mal, da maldição que era a cruz, maldito todo aquele que é levantado da terra,
Deus tirou a salvação do gênero humano. Então, nenhuma pessoa pode dizer que está sozinho, que Deus não entende meu sofrimento. Entende. Porque Jesus desceu aos porões da humanidade. Desceu aos infernos, né? Desceu à mansão dos mortos. Então não tem nenhuma situação da qual a gente passe, da qual a gente pode dizer, Deus não sabe o que eu estou passando. E em Jesus Deus sabe tudo. Por experiência. Porque se encarnou e se fez um de nós de fato. Então, meus irmãos, vamos aqui encerrando o nosso encontro. Agradeço a companhia de todos vocês. Toda terça-feira estaremos aqui às 19 horas. Como vocês sabem, o encontro era presencial, a Escola da Fé, mas devido à pandemia nós estamos fazendo aqui online, tá? Então na próxima terça-feira nós continuamos o nosso estudo, nosso aprofundamento da nossa doutrina da fé, da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, vocês tenham uma boa noite. Amanhã temos missa às 9 horas da manhã e amanhã pela noite às 19 o terço. Deus acompanhe todos vocês que estiveram conosco. E agora vamos suplicar a bênção de Deus sobre cada um de nós, pedindo a Ele uma boa noite, um bom descanso, que Ele nos ajude a compreender o sofrimento dentro do plano salvífico de Deus. Deus não quer o sofrimento para nós, não, mas que o sofrimento nos molda e nos traz sabedoria, nos traz. Deus nos ajude a entender esse sofrimento todo que nós estamos passando e que a gente saia melhor, né, desse sofrimento. Certamente podemos tirar boas lições desse distanciamento social, da suspensão das missas presenciais, da vida comunitária. Vamos pedir a Deus por essa bênção que nos dê esta condição, esta ciência como o servo sofredor teve. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Luzia Virgem e Mártir e de todos os padroeiros de nossa paróquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. A gente se encontra amanhã na missa às 9, se Deus assim permitir. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia e até breve. Deus acompanhe meus irmãos.